Boa tarde a todos. Agradeço à organização pelo convite para estar aqui neste painel. Agradeço também ao Anilton Andrade e à Helena Fortes pela presença. O Redi deixou aqui várias questões, vários tópicos interessantes. E uma delas, ele diz que as pessoas não vão para as ribeiras porque querem, são empurradas para lá. E este pode servir de mote, não é, para esta mesa redonda, um painel com um registro ligeiramente diferente de tudo aquilo que já ouvimos aqui, ou pode complementar e trazer algo de novo, sugestões para além daquilo que os especialistas já trouxeram aqui. E é um painel que faz todo o sentido porque as responsabilidades dos partidos na questão dos bairros autoconstruídos ou bairros informais, no fundo, e também da precariedade habitacional que temos no país, é significativa, porque a habitação e o ordenamento do território também dependem diretamente das políticas públicas, legislação e também planeamento urbano. E é com grande satisfação que damos aqui início a esta mesa redonda sobre o futuro das políticas de urbanização, um tema central para o desenvolvimento sustentável das nossas cidades e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades. Esta reflexão integra-se no Seminário Internacional Outros Bairros, que decorre aqui na Ilha de São Vicente e tem como objetivo fomentar o debate crítico e a produção de conhecimentos sobre formas inovadoras de atuar em zonas autoproduzidas como Alto Bomba, Covara de Bruxa e Fernando Pó, aqui na Ilha do Monte Cara. E para discutir este tema conosco, Helena Fortes, presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, com responsabilidades também do ponto de vista políticos, não é? No fundo, Anilton Andrade, aqui, ele é um elemento também de uma força política aqui em São Vicente. O CIDI também tem experiências naquilo que é a proteção civil e na definição também de políticas de proteção civil. É uma sessão que terá duração de pelo menos meia hora. Seria mais tempo, mas vocês já estão meio cansados, não é? Com fome não, porque acabaram de... mas meio cansados. E é um diálogo que vamos começar, então, com a Helena Fortes. Muito obrigado, Helena. Como é que avalia o estado atual das políticas de urbanização, particularmente nas zonas autoproduzidas ou de construção informal? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Antes de mais, queria só fazer uma chega, que eu estive a falar com o Fredson. Fui, sim, presidente do MPD e participei na lista para as eleições como presidente do MPD, mas após ter ganho as eleições, agora sou neutro. Acredito ser presidente da Assembleia Municipal de todos os são vicentinos, o que me leva a ter uma visão um pouco diferente às vezes das pessoas da minha cor política, mas eu digo, eu sou presidente de São Vicente e a minha área de formação, primeira área, Sociologia, então me leva a fazer uma abordagem um pouco diferente. É assim, quando o nosso presidente disse uma expressão que fez música e tudo, que São Vicente é uma ribeira, todas as pessoas reclamaram tudo. Mas se nós formos ver a urologia da nossa ilha, é uma ribeira. Eu tenho pessoas que é mais fácil, sim, fazer uma casa no sítio mole, que é no leito da ribeira, onde passa a água. Mas também é nossa culpa do cidadão quando vai, entrega um pedido à Câmara Municipal. Eu, como Presidente da Assembleia, eu recebo em audiência. Várias pessoas vêm a mim e dizem: não, mas, Sr. Presidente, eles dão-me um terreno lá na Rocha, nunca tem dinheiro para Bacavalo. Certo, porque é nossa culpa como Câmara, como autarquia local, antes de vender um lote de terreno, urbanizar.
fazer estradas, porque eu acredito que todo o cidadão, se o lote custasse 50 escudos a mais, um exemplo, por metro quadrado, mas nós, como autarquia, fizéssemos estradas, delimitássemos os terrenos, mostrávamos às pessoas realmente, aqui é o teu terreno. Facilitava na venda dupla do terreno e a pessoa, ao ver o terreno, iria dizer, eu quero e não quero. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Nós temos de partilhar as culpas. Nós temos a culpa como autarquia, mas também o cidadão em si tem a sua culpa. Muito obrigada. Anilton Andrade, a mesma questão para ti. Como é que olha e avalias o estado das políticas de urbanização no país, em particular aqui em São Vicente, onde estamos inseridos, e o projeto que está a ser desenvolvido? Muito boa tarde. Saudar a todos, aos colegas aqui do painel e dizer a seguinte reflexão. Diz-me como urbanizas e dir-te-ei que futuro estás a construir para o teu país. Neste painel nós vamos falar, conforme disse o Fredson, do futuro das políticas da urbanização para Cabo Verde. E falar do futuro dessas políticas é falar do futuro do próprio país, porque Cabo Verde é predominantemente urbana. Agora, nós sabemos que as cidades estão a crescer e a questão central não deve ser quanto crescemos, mas sim como estamos a crescer. E podemos dizer que esse crescimento tem sido rápido, mas o planeamento é insuficiente e muitas das vezes desordenado. E se lançarmos um olhar atento para São Vicente, podemos facilmente chegar à conclusão que São Vicente já fez escola o crescimento desorganizado, o crescimento até desordeio, não por conta da população, do povo que está ávido para ter onde abrigar, porque sabemos que o próprio ato, as construções clandestinas têm sempre a anuência, a permissão da Câmara Municipal, porque devido à morosidade na atribuição de lotes, devido à não urbanização dos espaços onde se pode viver, mas também, sobretudo, devido à não fiscalização. E é claro que este negócio interessa a algumas pessoas, interessa sobretudo ao poder local, como disse o Red Wilson. Mas este negócio queremos que deve acabar, porque isto tem sido demasiado injusto. As pessoas são forçadas a construir no leito das ribeiras, nas encostas, e depois, perante as alterações climáticas, o quadro das alterações climáticas, e em São Vicente vimos o caso então da tempestade Erin, em que muitas pessoas ficaram completamente ao Deus dará, viram as suas casas, muitas vezes construções informais, a irem nas cheias, e essas pessoas ficaram, de facto, desabrigadas. O que dói. Portanto, o que se quer das cidades é uma planificação. Mas permite-me dizer também, Fredson, que quando vemos o caso de São Vicente, onde não há o tal PDM, Plano Diretor Municipal, a ausência de planos detalhados, o que se pode fazer o cidadão? Obrigado, Anilton. Helena Fortes, sabemos que muitas destas áreas enfrentam desafios ao nível de infraestruturas, legalização também, acesso aos serviços e vulnerabilidade social. Quais são, na sua perspectiva, os principais bloqueios do ponto de vista técnico, políticos ou financeiros, não é, que ainda dificultam uma intervenção
mais estruturada? Na minha visão, e eu abordei este assunto no dia de São Vicente, é que assim, a nossa ilha, acredito que ronda volta dos 90 mil habitantes. Nós não deveríamos ter somente uma Câmara Municipal. Nós deveríamos ter, pelo menos, o Ministério de Saúde não descentraliza, temos serviços de saúde em todos os bairros. Pelo menos a Câmara Municipal, na minha visão, deveria ter já uma divisão Zona Norte e Zona Sul. Porque eu não posso passar um dia inteiro na Câmara para pagar um imposto ou para saber de uma informação, mesmo que lá tenhamos 10 balcões únicos, mas os balcões praticamente funcionam máximo 5 pessoas de cada vez. Por isso é que nós, neste mandato, eu acredito que ao entrar na política, tu tens que entrar com uma visão além da tua cor política. Não para criar conflitos, mas sim para melhorar o que nós temos. Porque o trabalho feito já foi muito, mas com uma visão de gestor. Eu sou gestora, uma visão de gestor de facilitar o trabalho e a vida do cidadão. Por isso, tendo essa descentralização, os trabalhos fluiriam melhor. E agora, com o novo plano de ordenamento, nós conseguiríamos ter, pelo menos com o cadastro, nós já temos informação, porque temos muitas casas de herdeiros abandonadas, temos muitas pessoas que não legalizam as casas, porque pronto, vão ao sistema e está pesado, não tem sistema, tem uma fila enorme. Por isso, para nós, descentralizar. Outra coisa que eu queria também abordar aqui, é que nós perdemos uma grande possibilidade após a tempestade Erin. Quando eu digo nós, eu digo o povo de São Vicente. Porque foi impossível para nós, como instituição, chegar, vamos dizer, nas cerca de 90 famílias que nós tínhamos. Mas as pessoas, ao se dirigirem às instituições, deveriam declarar a real situação. Eu sei, é desagradável ir morar numa escola, ir viver com pessoas em salas grandes, mas, para mim, foi a única forma que o Estado tinha de se aperceber realmente da quantidade de casas clandestinas que nós temos. O voluntariado nos ajudou imenso, mas estamos nas mudanças climáticas. Eu disse, a pessoa que foi lá, que a casa, graças a Deus agora, não caiu, se chegar uma próxima chuva, a casa pode cair, porque a pessoa decidiu, ok, aquele buraco entrou água, tapou aquele buraco. Mas nós deveríamos dar a conhecer ao Governo e à Câmara das quantas casas clandestinas é que ficaram na dificuldade para que nós possamos organizar e dar às pessoas uma condição condigna. Porque eu digo, na próxima chuva não nos pode morrer nenhum gato. Mas Por que isso é que também... acha que isso ainda não foi feito? Isso não foi feito por culpa nossa, mas também por culpa das pessoas, porque nós depois saímos às ruas. A Assembleia, eu recebo pessoas em audiência, a Assembleia recebe pessoas, não, mas deram-me um documento para assinar, se me derem uma casa, eu tenho que entregar a casa clandestina. Mas é óbvio, se o Estado, com os nossos impostos, vai-te dar uma casa que seja renda resolúvel, a casa que construís tem mais condições, tem de ser entregue ao Estado. Tu não podes ficar com 2 casas, a que o Estado vai-te dar e a outra, porque a outra casa está em situação de problemas. Pode cair. O Estado fez isso para salvar as pessoas das futuras tempestades. Eu tenho várias pessoas que foram lá, não, mas eu não posso. Não, pode sim. Então temos que, todos nós, eu digo sempre, todos nós temos que fazer a nossa cota à parte. Há zonas informais, não é, em que as pessoas já lá estão e agora é preciso que os poderes públicos levem também infraestruturas. Anilton Andrade, o Estado tem conseguido integrar estes bairros na malha urbana de forma justa e sustentável? Se não, o que é preciso fazer para que isso aconteça? Bom, aqui a nossa resposta é um não redondo. Eu acho que os arquitetos, principalmente os arquitetos urbanistas, têm de dizer de uma forma clara aos decisores políticos que não se pode planear neste século com medidas e formas que deveriam ser usadas há um século atrás.
ou há séculos atrás. E estamos, de facto, com este atraso. E o problema aí está, na ausência da planificação e, sobretudo, perante a morosidade na atribuição de lotes, na venda de lotes. Há pessoas que já esperaram 10, 15 anos e esperam ainda por um lote que não lhes foi atribuída. E isto leva, sobretudo, ao crescimento dos bairros informais, debaixo dos olhos das autoridades. Leva também ao déficit habitacional, que sabemos em São Vicente existe muito. É só visitar as comunidades, por exemplo, de Portelinha, de Borges de João Debra, Zona X, e vários outros. E vários outros que assim cresceram, e ver este problema refletido. Ver, portanto, as várias pressões. A pressão, por exemplo, sobre o saneamento. São Vicente, neste quesito, está a arrebentar pelas costuras. As infraestruturas foram mal dimensionadas. Espaços, recintos desportivos, outras instituições que cuidam, por exemplo, das crianças, etc., caíram com as tempestades. Perante as vulnerabilidades climáticas, não estamos a construir resiliente. E o grande desafio do urbanismo vai exigir que saiamos dessa lógica, essa lógica reativa, emergencial, muitas vezes, para uma lógica de planeamento estruturado. E aqui o poder local deveria pensar em outras soluções para o espaço urbano. São Vicente há muito que clama para um novo assentamento urbano, e que deve ser planificada, que deve levar em conta todos os conhecimentos e saberes dos técnicos, e não meramente dos decisores políticos nos seus gabinetes. E é aqui que aproveitamos para saudar, não só saudar este fórum, mas também este Fórum Internacional, mas também saudar o projeto e aquilo que aconteceu em Alto Bomba. Isto deve ser reproduzido um pouco por São Vicente e também reproduzido um pouco por todo o país, porque as pessoas se envolveram. Houve a observação do sentimento de pertença das pessoas. Aspectos sociológicos ligados ao urbanismo foram devidamente contemplados. E isto é muito meritório. Agora que falas deste projeto, não é, Helena Fortes, a experiência da iniciativa Outros Bairros mostrou a importância da participação ativa das populações. A minha questão é, como é que se pode integrar suficientemente as comunidades nos processos de decisão das políticas públicas de urbanização no país? Olha, por acaso, o Nuno convidou porque me conheceu no projeto como ativista social, porque antes da minha vida política eu fui ativista social e continuo a ser. Mas foi excelente o projeto feito, e nessa mesma ótica o Ministro de Infraestruturas e a sua comitiva, já não me lembro quando, mas acredito no ano passado, trouxeram como experiência na Alto de Bomba, e com o mesmo objetivo de fazer o mesmo enquadramento e o mesmo projeto na zona de Bela Vista, Pedra Rolada. E eles apanharam o excelente exemplo do Alto de Bomba com as comunidades aí, e vão fazer a mesma coisa que eu digo sempre: nós devemos ter a voz das pessoas que lá moram, para que possamos criar infraestruturas necessárias e que sejam úteis à comunidade, porque, caso contrário, temos várias zonas e cada comunidade tem a sua necessidade. Então, eles vão levar esse exemplo da Alto de Bomba, que é muito útil aqui em São Vicente, para as outras zonas, ou seja, serviu de exemplo.
temos mais 10 minutos, mais ou menos. Gostaria de ouvir rapidamente os dois participantes sobre uma ou duas questões e também depois ouvir o público através de uma ou duas questões também. Anilton Andrade, olhando para o futuro, que mudanças concretas são, na sua perspectiva, necessárias nas políticas públicas de urbanização nos próximos 10 anos, mais ou menos? A primeira grande mudança deve estar alinhado com as pessoas verem que a planificação deve passar os ciclos eleitorais. Porque conforme os ciclos eleitorais e quem assume o poder tem tido essa descontinuidade de programas, por vezes não continuadas, como disse o Redi. E dizer também que o futuro dessas políticas passa por programa de habitação acessível, integrado ao planeamento territorial geral, deve ter parcerias público-privadas transparentes. Aqui a palavra transparente surge porque em São Vicente nós duvidamos de muito desses contratos. É público, é notório. Regularização fundiária estruturada também é importante. E o incentivo aqui à construção vertical, planeada em zonas consolidadas. Por exemplo, como o direito de superfície é atribuído em São Vicente, é diferente daquilo que é feito no Sal e na Boa Vista, porque é uma conta, no mínimo, esquizofrénica. Mete-se a área do edifício, né? E sobre a conta final ainda é multiplicada por um quociente 10 e dispara os valores. Construir a cidade também na vertical tem sido uma grande preocupação e abre caminhos perniciosos dos quais duvidamos. Rapidamente, achas que precisamos de uma nova legislação? Acho que precisamos de muita coisa ligada ao urbanismo. É só ver, por exemplo, questão de plano diretor municipal, que não temos, plano detalhado. Aliás, o povo até ainda está para saber se São Vicente tem, de facto, plano diretor municipal ou não. Okay. E isto é terrível. Nós temos que preocupar, nós temos que legislar, seguir aquilo que já é o edifício jurídico do país e produzir esses outros documentos para ver o urbanismo também, para o urbanismo crescer também a partir de uma perspectiva mais micro, com os tais planos detalhados. Mas o mundo tende a abrir para cidades inteligentes, o mundo aqui em São Vicente deve abrir para a construção de cidades inteligentes, sustentáveis, inclusivas e participativas, como é o caso do projeto o projeto Outros Bairros. Antes de passarmos também a palavra ao público, não é, que está aqui para questões, com certeza terão dúvidas. Helena, também um olhar para o futuro, como garantir que as futuras políticas sejam resilientes, inclusivas e socialmente equilibradas? Olha, estando na minha área, eu gostaria só de dizer uma coisa. Nós não podemos fazer eventos e dizer que o atual abandono do governo, numa perspectiva construir local e coletivamente com essas zonas, porque quem é o governo? Somos nós. O cidadão é que é o responsável. O governo só lá está porque fomos nós é que o colocamos aí. A outra população, se não tem, é como se eu estivesse na minha casa. A minha casa, se eu não mando, eu não participo das opiniões da minha casa.
Então, para mim, podiam existir 100 partidos políticos, mas nós sempre fomos um povo ativo, sempre fomos um povo, então, que dirigimos as instituições certas para dar a nossa opinião e fazer com que essa opinião prevaleça e seja respeitada. Muito obrigada. Obrigado. O debate trouxe aqui ideias importantes e certamente também novas questões e vamos agora abrir um espaço ao público para algumas perguntas ou comentários. Peço que sejam breves e que também identifiquem a quem dirigem a questão. Vamos receber pelo menos 3 questões no máximo e questões breves, ok? Sim. Nós podemos fazer uma reflexão final. Não fiz. Rapidamente. Vamos entrar por questões partidárias. Eu já sei dessas andanças. Fredson, podemos? Rapidamente. Tens 30 segundos só antes de passarmos ao público. Está bem. Colega. Bom, eu acho que o que tem, parafraseando uma certa deputada, arrebentado com este país, é a lógica das maiorias absolutas. O país, enquanto Estado soberano, já foi governado durante esses 50 anos por maiorias absolutas. E neste regime de maiorias absolutas, sempre no sistema de bipartidarismo, por 2 forças políticas, sempre neste sistema de bipartidarismo, é que manda em tudo, o povo não manda em nada. Ao eleger o governo, e o governo... Vamos só tentar... Não é preciso ficar com ansiedades. Vamos... São essas maiorias absolutas que, recuperando aquilo que eu estava a dizer, é nesta lógica que tem sido governado o país. Tanto assim o é, que, por exemplo, nos orçamentos dos sucessivos orçamentos do Estado, o orçamento entra na Assembleia e se quem está no poder não quiser que seja acrescentado uma vírgula, não é acrescentado, porque tem a maioria, tem o conforto das maiorias absolutas. Okay, é necessário, de facto, que haja um equilíbrio para haver mais oportunidades, menos desigualdades no que tange ao urbanismo. Obrigado. Helena, queres também 30 segundos, só para remate final? Só para perguntar ao meu colega de painel quem é que dá essa maioria, se não é o povo indo às urnas para votar. Vamos agora ouvir o público. Essa questão fica talvez para as questões aqui do público. Já estamos a acolher 3 questões no máximo, perguntas curtas, ok? Vamos primeiro ao fundo da sala. Sim, boa tarde. Boa tarde. Me é Maísa Forte. Queria concordar que Dona Helena Forte dizer, com a questão de que o município, ou pessoa em si, ou comunidade, é culpado de quando diz que vai morar na Ribeira. Isso não é culpado de nada. Que quem te fizeste vai morar na Ribeira é poder local. Eles que têm direito de criar condições que é para morar com dignidade. Que este que criou não condições, este que te mas não escolha, que este escraminou, este top fora. Quando vê campanha, este vai até onde eu tiver, este vai recolher. E quando também outras pessoas de fora, é que tem palácio naquela rocha ou naquela ribeira, este basta criar condições, este abrir estrada, este pôr saneamento, este pôr água, este pôr luz, este criar tudo condições, modo que o dinheiro já está caído desde na bolsa. Mas quando boi prova de boa terra, bote teu dificuldade, isso mesmo está criar dificuldade, isto cria próprio top de riba, isto está a avançar para nenhum sentido, nem para botar uma habitação com dignidade, com respeito,
como um cidadão que vai contribuir para pôr lá riba. Quando está lá riba, está esquecido bom. Mas quando está sem lá riba, está correr atrás bom. Modo um churrinho. Por isso, nunca concordar do que ela dizer. Que nós é que poder, sim, senhor, mas não confia na ex. Então, quando não confia na ex, isto tinha direito de retribuir o que não fazer para ex. Que toda gente tem direito de uma habitação digna, independente se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro, ele tem direito de um terreno, de onde é que ele quiser, ou na rocha, ou na ribeira, tudo. Que quando aquela ribeira vê, quem mete aquele dinheiro na bolsa, foi o poder local que mete aquele dinheiro na bolsa. Ele vê tudo naquela ribeira, toda gente estava lá. Quem sofreu consequência nós, quem toma dinheiro, foi o poder local. Obrigado, senhora Maísa Fortes. Vamos anotar todas as questões, depois respondemos, ok? Quem é que quer avançar agora? Ok? Tenha vontade. Ok, boa tarde. Eu quero primeiramente agradecer rapidamente Seu as nome, só intervenções. rapidamente, por favor. Janice da Graça, prazer. Quero primeiramente agradecer rapidamente as intervenções feitas, dirigir rapidamente ao Redi uma observação, fala muito, mas nós gostamos muito de ouvir. Foi um prazer, Redi. E é pegando exatamente numa expressão que tu disseste que eu vou fazer a minha intervenção, que é: há uma agenda, mas a agenda não é nossa. E por que é que eu pego exatamente nessa expressão? Porque a agenda precisa ser nossa. Nós precisamos que a agenda para o desenvolvimento de São Vicente seja feita para as pessoas e com as pessoas. Não falando de forma demagógica, não para dizer que foi feito, não para dizer que há uma participação, mas nós precisamos de uma participação efetiva. Nós precisamos, quando se fala em urbanização, não estejamos a falar apenas de construir casas, construir hotéis. Eu não creio que pessoas de São Vicente, o povo de São Vicente, quem cresceu aqui, ama São Vicente, gosta de São Vicente e pretende ter cá os filhos, não acredito que as pessoas querem um projeto de turismo de luxo para São Vicente. Hoje de manhã, passava na minha caminhada habitual pela Praia da Lajinha e reparei que o equipamento desportivo que costuma estar lá não estava lá. E, de repente, costumo caminhar com o meu pai e eu pergunto: sabes o que é que vai acontecer aqui? Bom, e a resposta: provavelmente um outro hotel, provavelmente alguma outra construção, algum outro bar. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de espaço para estar. Precisamos de espaço com qualidade. Precisamos de políticas de urbanismo que promovam uma cidade saudável para viver. Para nós, para as pessoas que nós amamos. Obrigada. Okay, obrigado. Mais uma ou duas questões. Rosário da Luz. Bom, mais uma vez, meu nome é Rosário. É o seguinte, esta é um comentário e uma pergunta para a doutora Helena Fortes, que mencionou uma senhora que não podia ficar com 2 casas. E a minha pergunta é a seguinte: o que é que ditou a decisão de lhe tirar do seu lugar e dar-lhe uma casa noutro lugar, no qual o seu modo de vida seria completamente interrompido, e não habilitar o seu direito ao lugar juntamente com o seu direito à habitação? Porque é que ela não ficou no mesmo sítio onde ela já tinha um modo de vida estabelecido? Isso é uma primeira pergunta. A segunda pergunta é que, apesar de todo o papo de democracia que nós dizemos constantemente, o que acontece de facto é que cada vez que é um projeto participativo, onde gente como a Maísa Fortes é habilitada a falar sobre os seus problemas, como é que uma autoridade diz que nós somos democracia, mas cada vez que essa democracia é expressa, ela é sistematicamente cerceada, limitada, até ser expulsa do ambiente institucional. Portanto, o que disse aqui sobre outros bairros, que é uma grande experiência, que nós temos que cloná-la, digamos assim, vai diretamente contra aquilo que foi, de facto, a atuação da Câmara Municipal e do Governo em relação a outros bairros. Isto é para a doutora Helena Fortes, para o Sr. Mentor Andrade. Sim, de facto, temos uma ditadura da maioria. E parte disso vem da incapacidade dos partidos, dos terceiros partidos, como o CID, de fazer qualquer coisa para impedir essa ditadura da maioria. Ok, obrigado. Mais uma. Mais uma questão do
ser rápido. Fala-se de políticas públicas. António Silva. Fala-se de políticas públicas. Haverá políticas públicas ou uma... Pergunta. Fala-se de políticas públicas, em particular São Vicente. Duvido se há verdadeiras políticas públicas. O que há são medidas de interesses de grupo ou de pessoas, medidas de curto prazo, de pessoas, muitas vezes, impreparadas, ética e tecnicamente, para ocupar cargos, e que a ocupação de cargos públicos são meros expedientes e não estão à altura dos cargos que desempenham. E São Vicente é um caso claro. Outra coisa, fala-se de partidos, de maiorias e coisas do género. Temos um sistema político envenenado de base. A forma que quem é eleito é o partido. Quem é eleito em Cabo Verde é o partido, nem deputados nacionais. E tudo é manipulado com essa ideia envenenada de partidos políticos. Como funcionam? São organizações, diria, no seu DNA, mafiosas, estruturalmente pensadas mafiosas, para manter a sociedade domesticada. Obrigado. Avancemos então com essas 4 questões / comentários. Avancemos então para respostas a estas 4 questões, e também alguns comentários. Helena Fortes, exatamente, a Helena Fortes vai começar por responder à questão aqui levantada pela Maísa, que chama a atenção para a necessidade de criação de condições básicas, no fundo, antes do início de construções, não é? Boa tarde. Mas, antes de mais, gostaria de saber se, por acaso, chegaste a entregar algum pedido de terreno na Câmara Municipal. Porque, assim, agora, após ter um ano de mandato na Assembleia, as Assembleias Municipais foram sempre transcuradas. A população em si não sabe, às vezes, o trabalho árduo e ingrato da Assembleia, que é controlar e fiscalizar a Câmara Municipal. Eu dei aqui, por exemplo, 2 exemplos, que a Câmara Municipal, a máquina está pesada, certo? E a Câmara, antes de dar lotes, deveria lotear, criar estradas e criar infraestruturas. Porque na Assembleia, nós somos 21 deputados eleitos pelo povo e nós recebemos em audiência, porque a lei precisa ser controlada. E se uma pessoa, dou-te um exemplo, entrega um pedido de terreno na Câmara Municipal, a Câmara tem 6 meses a 1 ano para responder. Se não responder, a pessoa pode se dirigir à Assembleia e a Assembleia vai lá à Câmara tomar satisfação. Eu disse que, pois eu passo a Janice a Rosar da Luz, a pessoa construiu a casa num sítio perigoso. A casa não foi agora com as chuvas, tempestade Erin, mas pode ir numa outra tempestade. O objetivo do governo é salvaguardar a família. Eu sei que a pessoa lá construiu a casa porque está perto da tia, ou está perto do pai, está perto do avô. Mas as casas sociais são construídas em bairros já identificados, já constituídos. Eu não posso dar a cada cidadão uma casa perto do irmão, do tio ou da mãe. Por isso é que eu retiro a pessoa da casa que está em perigo, na Ribeira, e eu dou à pessoa uma casa condigna para morar. Janice, olha, eu formei em turismo em São Vicente. E sabes qual é ainda o grande problema da Ilha de São Vicente? É que nós não temos o nosso produto turístico definido. Isso não tem nada a ver com a instituição, o governo. Isto tem a ver com os nossos operadores turísticos aqui em São Vicente, porque nós não podemos oferecer sol e praia. Nós temos de oferecer um produto turístico da qual somos capazes, a nossa morabeza, a nossa cultura. Agora, cabe a nós, operadores turísticos da ilha, organizar. E se nós conseguimos criar um produto turístico e conseguirmos ter força na ilha, conseguiremos, de certeza, ser peso e ter voz nas instituições competentes para que possamos dizer, não,
aqui é espaço público, aqui vamos trabalhar para verde e aqui vamos trabalhar para hotéis, porque a voz do povo, quando ela é unida, tem força. Muito obrigada. E ao António Pedro Silva, já agora, só para terminar, fazer aqui o um comentário de que sim. há medidas muito de interesse de grupos, não é? E não... Isso eu já não sei. Há medidas. Eu fui eleita por eu fiz parte de uma lista e quem foi que me elegeu é o povo. Agora, isso é a opinião própria do Sr. António, não tenho nada a dizer. Aníbal sobre Andrade, também sobre essas 4 questões, comentário. Bom, Por onde é que quer começar? Pela Maísa Fortes? eu vou dar uma resposta mais sintetizada por conta da pressão do tempo e dizer que em São Vicente, sim, há espaços sociais que são atribuídos a privado. E o que questionamos é que são os mesmos privados que sempre têm acesso a esses espaços. Eu creio que estava a falar do caso do espaço ao lado da Caravela, na Lajinha, não é? E as informações que temos, que são escassas, porque também há escassez de informação aos próprios eleitos municipais. A minha colega, a senhora Presidente da Assembleia, eu creio que por vezes também sofre com essa escassez da informação. Temos informação que aquilo já está cedido ou vendido a um privado que, inclusive, já tem os planos arquitetónicos, os projetos para esta área. E isto é terrível. Quanto àquilo que a Marísia disse, faz muito sentido. Nós somos testemunha desta não atribuição de lotes, desta não urbanização e deste descaso na criação de condições para as pessoas viverem com dignamente. É por isso que nós temos defendido o orçamento participativo e com a auscultação dos munícipes para verem o que é que essas pessoas querem que sejam feitos nas suas comunidades. E até então não tem sido uma realidade. Bom, eu não queria falar da UCIT numa lógica muito partidária, é claro. Nós fomos aqui convidados, parece que de uma forma individual, né? Não sobre os partidos, os convites não foram endereçados aos partidos, mas a força que a UCIT tem é aquilo que o povo lhe tem dado nas urnas. E nós temos observado as dinâmicas à volta das eleições. A UCIT tem ficado de fora dessas dinâmicas. Nós temos observado, sobretudo, até alianças, eu diria até contra a natura, que impedem este crescimento. Nós temos observado essas alianças e este aproximar nessas alturas dos dois partidos do arco do poder, é que lá tem as suas razões para fazer isto. E travar essas dinâmicas das maiorias absolutas não tem sido fácil, mas passo a passo a sociedade vai-se refletindo sobre a necessidade de ter equilíbrio parlamentar, que é, de facto, aquilo que desejamos. A sociedade vai se refletindo e, a um dado momento, vamos passar para esta outra dimensão política em Cabo Verde. Obrigado. Obrigado. Vamos fechar com o Nuno que tem uma questão também. O Nuno Flores. Tenha a bondade. Muito obrigado. Eu tenho uma questão, várias, mas que se colocam todas numas e que sou obrigado a ter pela responsabilidade que tive na iniciativa dos bairros e que tem a ver com várias coisas. A pergunta é para os dois, que é recorrentemente muito determinado, o que é clandestino, o que é informal, um monte de adjetivos em cima do processo. E no caso, por exemplo,
do tempo que tivemos no Alto de Bomba, foi pedido e foi endereçado à Câmara um pedido coletivo de legalização de lotes, que até hoje, até onde eu sei, não há resposta. Não sei, passado este tempo, quem tem hoje em dia a responsabilidade, se ainda é a Câmara, se é a Assembleia Municipal, quem é, mas não há resposta. E, portanto, no fundo, entre isso e entre achar-se que pode haver uma política, por exemplo, como a Rosário estava a falar, que de repente alguém acha que não dando alternativa de urbanização, porque é o que acontece, não há, a Câmara não tem atuação e o Governo praticamente nada também, acha-se que é uma política em que se pode agora ir individualmente dizer este não pode estar aqui, o outro não pode ir para ali, aquele tem algum assunto e, por outro lado, os outros, quaisquer que sejam, não interessa, estes podem ir para ali, estes por aqui. Portanto, não fica muito claro que tipo de política, do ponto de vista da forma como se olha para o território, existe de forma a que sirva da mesma maneira para as pessoas todas. E, por isso, sendo vocês dois atores políticos, no fundo, não é? Porque o mentor, inclusive, também já foi vereador, eu pergunto o que é que vocês acham que deve acontecer no território de São Vicente? Ou seja, a mim não me chega a ouvir qual é a vossa visão política para o território. Para mim não me chega a ouvir dizer não há PDM, porque o PDM, se não se souber do ponto de vista da política do território para o que é que ele serve e o que é que se quer com ele, não serve para nada. É um plano. E, além disso, há uma armadilha também, que é um PDM é um instrumento que orienta. Um PDM não se executa. Pode estar um PDM todo escrito, tem um período de validade e pode chegar ao fim em determinadas áreas onde se previa, do ponto de vista da orientação, determinado caminho, não aconteceu nada. Isso acontece em todo lado. Portanto, eu gostava de ouvir independentemente de serem zonas autoproduzidas, centro da cidade, zonas novas de expansão, como é que politicamente para vocês, do ponto de vista da política do território, se deve atuar perante o território do Mindelo? Porque até onde do Mindelo, não só, até onde eu conheço, volto ali ao que o Redi estava a dizer, é tudo mais ou menos aleatório. Não consigo perceber uma visão. O próprio PRA não era mais do que determinados eixos que incidiam em determinados caminhos, mas visão do que é que se queria para o futuro, diria que, no fundo, o que se quer é que haja muito turismo, porque isso faz entrar divisas e dinheiros que influenciam o território, mas depois é tudo tratado de uma forma que eu gostava de vos ouvir falar sobre isso, porque, assim, aparentemente, não consigo vislumbrar uma linha muito concreta. Ok, quem é que quer começar? Começamos com a Helena Fortes. Obrigada, Nuno. Por isso é que eu disse aqui, nós temos que começar a dar as responsabilidades a quem as tem. E nós, da Assembleia, como eu disse, nós somos 21 deputados e a Assembleia faz sempre o trabalho mais triste, ou mais forte, ou mais ingrato, que é o de controlar e fiscalizar o trabalho da Câmara. Mas se a Assembleia não tem o conhecimento destes fatos, a Assembleia não pode intervir, nem pode fazer, nem pode defender o direito dos cidadãos. Porque não, está a falhar a fiscalização, está a falhar a pessoa que não nos deu conhecimento, porque o que entra na Câmara, nós não temos conhecimento. Nós, na Assembleia, temos dois órgãos, Câmara Municipal e Assembleia Municipal em São Vicente. Uma pessoa, porque praticamente 99% da população de São Vicente não sabe que a Assembleia tem um acordo com o Provedor de Justiça. Se tiver alguma coisa contra qualquer instituição aqui em São Vicente, a Assembleia pode servir de canal para o Provedor de Justiça. E nós aqui, está aqui o meu colega, mas nós temos esse trabalho de mostrar às pessoas a necessidade de recorrer às instituições públicas, porque não é ir à Câmara e ficar, espera sem resposta. Se não dar uma resposta,
A Assembleia Municipal controla e fiscaliza o trabalho da Câmara, ao Provedor de Justiça que toma medidas, o cidadão é que não pode ficar na incerteza e na não resposta. Por isso é que nós estamos a fazer este trabalho de, as informações têm que chegar em nós não temos essas informações, e se não chegam nós não temos como fazer. Eu desconhecia essa do Nuno, eu só estou a saber aqui porque não chegou em mim. E a Câmara não partilha informações connosco, porque também, se eu fizer uma coisa errada, é como o filho lá em casa. Eu faço uma coisa errada e não vou dizer à mãe que eu fiz errado para ser punido. E a Câmara está nessa fase e nós não sabemos disso. Por isso é que nós pedimos às pessoas que cheguem a nós e que nos levem as informações. Tá? Obrigada. Anilton. Não, aqui há vários aspectos que eu tenho que concordar com a colega Helena quando diz que a Câmara não partilha informações com ninguém, com nenhuma instituição. Não a Câmara em si, a Câmara enquanto órgão colegial. Estamos a falar de um outro órgão que é o Presidente da Câmara Municipal. Creio que nos principais centros urbanos do país, em São Vicente e na Praia, muito especificamente, instalou-se uma verdadeira ditadura. Instalou-se uma verdadeira ditadura. Há muita arbitrariedade, há competências que são usurpadas, competências da Assembleia, competências do órgão colegial Câmara Municipal que são usurpadas por uma única pessoa. Aqui em São Vicente estamos a falar do Presidente da Câmara. E tudo segue numa lógica das vontades, ou dos acordos, ou daquilo que muitas vezes o privado lhe dita, segue mais ou menos nesta lógica. Porque, repara, as próprias construções clandestinas são ou autorizadas pela Câmara Municipal no período, principalmente das campanhas eleitorais, onde que as pessoas são atiradas para construir no leito das ribeiras, nas encostas, na esperança que depois eles conseguem legalizar esses lotes, ou não são fiscalizadas, porque há uma polícia municipal e nesta dinâmica alguém não está a responder bem. Mas a polícia municipal também é muito submissa aqui em São Vicente às vontades do Presidente. E isto deve ficar absolutamente claro. Muito obrigado. Obrigado. Chegamos então ao final desta reflexão e ficou claro aqui que o futuro das políticas de urbanização aqui no país, em Cabo Verde, exige planeamento estratégico, participação efetiva das nossas comunidades, articulação entre Estado, autarquias e a sociedade civil e uma visão de longo prazo que coloca as pessoas no centro. Agradeço em particular aqui ao Anilton Andrade e à Helena Fortes e ao público aqui presente e também à organização pela oportunidade e pela ousadia em suscitar aqui este debate e um debate que esperamos que não termine por aqui, não é? Mas se traduz em políticas mais justas e cidades mais, digamos, sustentáveis. Obrigado a todos.